verso 35. Livro de Marcos, capítulo 1, verso 35. Espera aí. Marcos, capítulo 1, verso 35. Acharam aí? Tranquilo? Está escrito. Marcos, capítulo 1, verso 35. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: Todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isto que eu vim. Então ele foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Então hoje nós vamos estudar um pouquinho a diferença entre orar e fazer. O texto ele deixa bem claro que Jesus foi achado pelos discípulos orando. E depois nós vimos que Jesus ele sai para pregar a tantos quanto podiam, não só numa região, mas em várias regiões. E por que a gente trouxe esse tema aqui? Vocês já ouviram falar numa palavra chamada ativismo? Está na moda hoje, ativismo. E o que é ativismo? Ativismo é colocar as atividades em primeiro lugar na vida e na religião. Ou seja, é fazer as coisas. Fazer, fazer, fazer. Só realizar. E aí, conforme Jesus fez as suas atividades, qual foi a ordem? O que ele priorizou primeiro? Ele priorizou primeiro a oração. Nós não podemos fazer nada sem orar. E o fruto da oração é as atividades. Aqui eu peguei alguns trechos que falam assim, a vida de comunhão com Deus, ela deve ser seguida de ação como fruto dessa comunhão. O grande mal que ocorre na vida dos crentes é colocar a ação em primeiro lugar e, sobrando algum tempo, dedicar à oração. No Desejado de Todas as Nações, no capítulo 38, está escrito assim: à medida que aumentava a atividade e os homens são bem-sucedidos em realizar alguma obra para Deus, há risco de confiar em planos e métodos humanos. Vem a tendência de orar menos e ter menos fé, como os discípulos. Arriscamo-nos a perder de vista nossa dependência de Deus e fazer de nossa atividade um Salvador. Então, mesmo que nós não acreditamos em salvação pelas obras, e sim unicamente por Cristo, nós estamos achando que o fazer, o estar envolvido, ele é a nossa garantia de estarmos salvos. Mas esse realizar sem a comunhão, ele é em vão. E agora eu quero ler uma outra passagem bíblica para nós estudarmos um pouquinho sobre oração. Então nós vimos a prioridade tem que ser a oração, comunhão, depois a atividade. E agora nós vamos ver um pouquinho mais sobre oração. Abra em Lucas, capítulo 11, o verso 1. Evangelho de Lucas, capítulo 11, o verso 1. Lucas, capítulo 11, o verso 1. Está escrito: Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos deles. O que eu quero dizer com isso? A oração ela não é natural do ser humano. Nós não temos essa inclinação para orar, para buscar a Deus. A oração ela precisa ser aprendida, ela deve ser ensinada. O pastor Cláudio, secretário da nossa associação, ele fez uma pregação esses dias chamada A Oração Faz a Diferença, e ele estava explicando isso nesse vídeo. Está no YouTube, lá no terceiro ato. Eu achei muito interessante. Então, a oração ela tem que ser desenvolvida, ela tem que ser praticada. E a oração ela não é simplesmente receber bênção. Por causa da nossa cultura local, nós descendemos, né, de religiões católicas aqui que fundaram o Brasil. Nós aprendemos a oração como pedir e agradecer.
ou confessar. Mas a oração não se resume a isso. A oração também não se resume em mudar o rumo das coisas. Ah, Senhor, abençoe o país para que ele mude. Senhor, abençoe aquela pessoa para que ela mude. Oração não se resume a isso. E aqui o pastor Cláudio ele definiu, e eu anotei aqui, peço licença para orar, então o crédito é dele. A oração é uma estratégia divina que estabelece relacionamento entre o Criador e a criatura. Ou seja, o principal objetivo da oração é o relacionamento. Então, queria que vocês deixassem de lado um pouco o que vocês acham ou o que vocês sabem sobre oração e começassem a desenvolver um relacionamento. Como que a gente entende isso? Uma pergunta para vocês. Qual é a diferença entre um filho e um escravo? Vamos lá de novo, para vocês refletirem. Qual é a diferença entre um filho e um escravo? Dá um minutinho aí, né? Não temos muito tempo, mas para vocês pensarem, ó. Não precisa responder, é só para vocês também interagirem. Um filho. Como que o pai aprecia um filho? O que o pai olha para um filho e o que o pai olha quando ele vê um escravo? Muito simples. O pai ele aprecia o amor, o companheirismo do filho. E no escravo, ele aprecia o serviço. Qual é a sua postura para com Deus? É uma postura de serviço ou uma postura de companheirismo, relacionamento? Perceberam? Outro dia eu estava conversando com o Cleison sobre Apocalipse, e ainda, sem querer, Cleison, o pessoal aqui também perguntou vários dias aí coisa de Apocalipse, acabei estudando algumas coisas aí. E tem uma parte de Apocalipse que a gente passa rápido ou fala tudo num dia, que são as cartas às igrejas. Se vocês estudarem com carinho, elas são os remédios para os problemas que a igreja enfrenta em todas as épocas. Vocês sabem disso. E eu peguei o livro de Éfeso, a carta aos Efésios, né? Para nós meditarmos aí para fazer o fechamento. Abre então Apocalipse, capítulo 2, o verso 1. É a primeira carta. Apocalipse, capítulo 2, o verso 1 até o verso 5. Acharam aí? Apocalipse 2, de 1 a 5. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que vocês realizam, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não o são. E descobriu que são mentirosos. Verso 3. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar, ou do lugar dele. Então, lembra que é uma carta, então a primeira coisa, hoje não se usa mais carta quase, né? Só faz pacote para Sedex, né? É o máximo que faz. O pessoal não escreve mais, mas aqui, no caso, ainda se escrevia, né? Então, ali vocês sabem que primeiro é Jesus se apresentando, falando que anda no meio das igrejas. Ou seja, a carta é de Deus para nós. Por que é importante saber isso? Porque quando você vai no verso 3, ele fala: lembra-se de onde você caiu. O que isso quer dizer? Que as pessoas na igreja de Éfeso não sabiam que elas tinham abandonado o primeiro amor. E por que elas não sabiam? Por causa do ativismo. O que é o ativismo? Olha aqui no verso 2, que elas tinham perseverança, suportavam as provações, não é isso? Provavam os homens maus, e eles sofriam grandes perseguições por causa do nome de Cristo. Ou seja, eles eram muito dedicados ao trabalho para Cristo, mas não perceberam que eles estavam vazios de relacionamento com o Senhor. Precisou Deus aparecer e falar para eles: olha,
vocês perderam o primeiro amor. Para nós agora concluirmos e terminarmos, vocês perceberam que mesmo com a pandemia, a irmã falou aí na live aí um pouquinho, vocês falaram, tem tanta atividade, tanto ativismo no meio virtual, que até o nosso sábado ficou lotado, vocês perceberam ou não? A gente não descansa nem no sábado, já tem que correr para uma live, já muda para outra. As pessoas, elas dormem tarde, acordam cedo, estão sempre atrasadas. Quando vão na igreja, elas vão preocupadas com pode, com não pode, o banco tá certo, a roupa tá certa. No serviço, as tarefas sobrecarregam a gente, que chega só o pó quando tá em casa. Aí a gente quer ir descansar, não tem tempo às vezes para deitar no colo da esposa ou abraçar os filhos. Não contempla a natureza, né? Porque não dá para sair e tal. Ou seja, nós estamos suportando muitas coisas, trabalhando em prol. Eu sei que vocês, fazendo essa quarta-feira aqui, vocês estão de parabéns. Mas tem muita gente, a irmã falou de Caleb em Goiás, tem doação de cesta básica, drive-thru de bênção, drive-thru de conversa. Tem um monte de coisa para fazer. Só que o que está faltando é o relacionamento pessoal com Deus. É isso que vai fazer a diferença daqui para frente. Saber profecia, saber a Bíblia de cor, saber fazer evangelismo, isso não vai salvar você. O que vai salvar é o conhecimento dele. Fé é conhecer a Cristo. Saber quem ele é, como ele se porta, como ele cuida de você. Isso é pessoal e longo. Não é algo de um dia. Eu converso um pouco mais aí com o Cleison, o Dayon já teve um período que a gente ficou mais juntos. Então a gente vai adquirindo características um do outro, aprendendo um do outro e confiando um no outro. Mas tem que ter tempo de qualidade, não o tempo que sobra. Então, voltando desde o início. Primeiro, comunhão, oração, relacionamento. Martinho Lutero gastava a maior parte do tempo em oração, por quê? Porque senão o dia dele não rendia. E essa oração não era pedir ou mudar o mundo. Ela era uma conversa franca com Deus sobre quem ele era e o que ele pensava de Deus. Depois desse relacionamento, vem as atividades. E essas atividades, elas vão refletir como Cristo fazia as coisas. Eu aprendi uma coisa em Apocalipse, estudando esses dias. Deus, ele não fala, não fica repreendendo, não fica criticando, não fica expulsando o falso profeta. Deus, ele fala bem claro, sai dela, povo meu. Jesus, ele só fala assim, ó, sai do lugar errado e vem para o lugar certo. Ele só convida. Devido ao ativismo, nós estamos vendo muitas pessoas confrontando, batendo, defendendo ideias, mas não era isso que Deus fazia. Deus só mandava, ela chamava, né, convidava elas para o lugar certo. E aí vocês observaram aí que, se não repararmos nesses últimos dias, o nosso primeiro amor pode ter sido levado embora e nós não percebemos. Então, que nós possamos voltar para as primeiras obras. Qual é a primeira obra que a gente fazia na igreja? Quando a gente fazia estudo bíblico, a gente orava mais e estudava mais. E se relacionava mais com as pessoas, com os irmãos. Não só nas atividades. Certo? Tranquilos? Pode falar, irmão. Se alguém quer falar alguma coisa. Deu certinho o tempo. E aí eu não sei como é que funciona agora, se você faz oração, como é que funciona isso? Tem mais alguns minutos? Acho que... Sim, tem mais uns 10 minutos ainda. Não, tá tranquilo. Eu vou pôr aqui, peço perdão. Eu estava estudando também o pastor Mark Finley. Ele faz uma oração. E eu quero compartilhar ela com vocês, só o áudio, tá bom? É um segundinho. Então, vou pedir para vocês refletirem no que ele vai orar, tá bom? Tá bom. Muito obrigado por teus conselhos de amor. Nos arrependemos de nossa frieza, de nossa indiferença. Queremos retornar àquele primeiro amor, àquela proximidade com o Senhor.
Por favor, ajude-nos a adquirir o hábito de passar cada dia e tempo de qualidade contigo. Ajude-nos a desenvolver uma comunicação genuína contigo através da oração. Obrigado em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. É isso, meus amigos. Se alguém quiser comentar alguma coisa, fique à vontade, tá bom? Se precisar também, um resumão aqui, eu mando um PDF aí se precisar. Tá bom? Só pedir aí, deixo à disposição. Tinha feito direitinho. Mas é isso, queridos. Obrigado aí pela atenção, tá bom? Tá certo, Eric. Obrigado aí pelo sermão, pelo tempo aí que você separou para dividir a palavra com a gente. Realmente a gente precisa parar para pensar nisso, né? Tempo de qualidade com Deus. Vamos terminar com uma oração então, Eric. Você pode orar para a gente? Claro. Vamos lá. Soberano Deus, amado Senhor, em breve o Senhor irá chamar as suas ovelhas e elas sabem discernir a sua voz. Elas conhecem a sua voz porque elas se relacionam com o Senhor. E o Senhor irá chamar de vários apriscos para se juntar e findar a seara. Por favor, ó Deus, nos ajude nesse tempo onde as coisas estão se polarizando, se multiplicando de uma maneira assim estranha dentro da igreja, misturando o certo com o erro, para discernirmos através da oração, do estudo, do conhecimento do Senhor, o que o Senhor quer de nós. Afinal de contas, para onde vai a humanidade? O que esse mundo ainda quer? O que ele ainda precisa provar para ele e para as pessoas? Já percebemos a extensão do pecado, Deus. Não nos resta só nos resta somente clamar pela sua volta e aguardar, nos relacionando e nos assemelhando ao Senhor em caráter, em atitudes. Por favor, Amém. abençoe cada pessoa que está aqui nessa live com entendimento, discernimento, vontade, coragem e perseverança, para que o primeiro amor reacenda nos seus corações e o Espírito Santo possa iluminar elas nesses últimos dias que antecedem a sua volta. Dai-nos um restante de semana em paz, porque temos a certeza que o Senhor está conosco. É o que agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Eric. Boa noite, pessoal. Fique com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até quarta que vem. Obrigado, Até mais. queridos. Obrigado, Eric. Tchau. Valeu, um Tchau, abraço aí. povo. Boa noite. Boa noite aí. Abraço. Tchau.